Nosso convidado de hoje é uma das maiores referências da confeitaria e do chocolate no Brasil. É chefe confeiteiro com mais de 25 anos de carreira. Já percorreu mais de 100 países ensinando e desenvolvendo cursos, reconhecido como o melhor chocolateiro do Brasil. Ele também é jurado do programa MasterChef Brasil e CEO da Levena, sua marca que une inovação e paixão pelo chocolate. Seja muito bem-vindo, Diego Lozano! Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí da minha carreira e dos negócios, né? Conta pra gente, Lozano, qual que é a sua trajetória, cara? Como que é essa cronologia aí, pô? O cara que é do MasterChef, que tem a maior chocolateria do Brasil, como que começou a sua paixão também pela culinária? Foi por acaso, né? Eu comecei aos 13 anos, meus pais se separaram. Na época meu pai acabou indo embora, ficou minha mãe e meu irmão. Minha mãe começou a trabalhar, foi um tempo meio pesado, assim, né? E como ela trabalhava muito, um dia ela falou: filho, preciso que você faça comida aqui, né? Comecei a fazer comida em casa, gostei. Comida, né? Que ela não tinha condições de ficar indo e voltando toda hora. E comecei a fazer comida em casa. Um dia eu decidi fazer para ela um bolo de chocolate, que chamava bolo peteleco, um bolo super simples que minha avó fazia. Fiz o bolo, a gente na época vivia de cesta básica, assim, a gente estava numa situação bem pesada, né? Foi na raça, lendo o livrinho mesmo, né? E fiz o bolo, na hora que eu tirei o bolo, eu coloquei o bolo pra assar, tal, tirei o bolo do forno, tava bonito, na hora que fui comer o bolo ele tava salgado. Aí fiquei pensando, falei, cara, bolo nunca foi salgado, minha avó sempre fez esse bolo doce e tal. Aí na hora que eu vi a receita, tinha lá uma xícara de açúcar, uma colher de sal. O que eu fiz? Coloquei uma xícara de sal, uma colher de açúcar. E aí, eu sempre costumo dizer que foi aí que começou realmente o meu histórico na confeitaria, porque eu vi que a confeitaria era uma área que exigia uma atenção metódica. Comecei a fazer doce meio que por paixão em casa e acabou virando minha profissão, né? Então, desde muito cedo, minha mãe, ela estava receosa com relação a qual seria nosso futuro e tudo mais. E um dia ela falou: filho, tem um curso no Senai da Barra Funda, vou te levar lá e de repente você tenta. E aí foi onde eu comecei, né? Fiz o curso no Senai, um curso básico de confeitaria e panificação. Com o próprio Senai eu já saí empregado, eu consegui uma oportunidade fora de São Paulo e as coisas começaram a acontecer. E com 19 anos, né, eu fui sempre fui autodidata. Morria de vontade de fazer faculdade, de fazer as coisas, mas não tinha grana, né? E isso, há algum tempo atrás, gastronomia estava começando, era um investimento muito alto. Eu fui, por outro lado, estudando, lendo muito, né? O próprio Senai abriu as portas para mim de biblioteca, que eu tinha acesso a livros que eles tinham na biblioteca e tudo mais. Estudava mais sobre confeitaria mesmo? Tudo, sempre foi, a minha paixão sempre foi confeitaria, porque a confeitaria é muito artística, né? Eu sempre gostei de arte, assim. E com 19 anos foi onde eu comecei a me destacar, né? Então comecei a participar de algumas competições, ganhei as competições, competições brasileiras, competições a nível mundial e não parei, né? Então foi uma carreira, diria que muito positiva, assim, né? Uma coisa que eu jamais imaginei que faria realmente profissionalmente, me apaixonei e acabei me tornando uma referência muito pela dedicação, assim, pela garra, né? Uhum. Então são um pouquinho mais que 25 anos de carreira agora. Legal, pô, essa sua experiência no curso técnico, hoje você, quando olha para algum empresário que está querendo começar, se sugere às vezes o cara começar também no Senai, porque, né, a gente cada vez mais vive o período aí a graduação em si, hoje, ela já não tem não atrai, mais, né? Não educação livre, né? Tipo... mas o curso técnico, às vezes, ele é mais preciso, ele é mais cirúrgico, né? Eu acho que eu acabei fazendo um curso técnico em processamento de alimentos na época, que é tipo uma engenharia de alimentos. Foi interessante para entender o porquê das coisas e é uma área que é extremamente técnica, né? Se você não souber o porquê, sei lá, a clara, ela dobra de volume quando você bate, coisas básicas, até mais complexas, acho que você não pode se dizer um confeiteiro, né? Uhum. Um dos meus primeiros negócios que eu acabei fazendo cedo foi a escola de confeitaria. A gente foi a primeira escola de alta confeitaria do Brasil. Ensinando isso? Ensinando. Legal. E era um sonho meu poder passar essa informação, tudo isso que eu adquiri através dos livros e tentativa, né? E a escola esse ano completa 13 anos de vida, né? Então a gente acabou sendo a maior referência por muitos anos em alta confeitaria, que é o que eu me dediquei. Então a gente formou alunos a nível Brasil, fora e muito através do online, que eu estou no online já há quase 10 anos, né? E aí agora a minha pergunta é,
puxando pro lado business da coisa, conta a tua trajetória como empresário. Que essa é a parte que eu acho que a turma quer mais ver. Sim. Então, existe o você chefe e existe o você empresário. O chapéu empresário. Conta aí um pedaço da tua jornada. Assim, me custou muito caro me tornar empresário, né? Eu, de fato, por muitos anos, eu fui confeiteiro, achava que eu era um bom empresário e levei alguns negócios por água abaixo por conta disso. Eu conheço muitas histórias, tenho muitos amigos que empreendem há muito tempo e acho que faz um pouco parte do processo. Você errar, você falir às vezes, né? Logo depois que eu montei a escola, eu achava que eu era empresário, que eu sabia administrar e tudo mais, mas tudo que eu menos fazia era administração, né? Então, era um negócio muito forte, muito forte mesmo assim, mas que eu não tinha gestão nenhuma, não sabia o quanto que eu ganhava, o quanto que eu gastava, nada. Nesse meio tempo, eu acabei montando esse negócio, eu montei a primeira revista de confeitaria do Brasil, com distribuição nacional, foi uma loucura. Montei a minha própria editora, na época eu contratei um pessoal da antiga revista Gula, que estava tava numa fase ruim assim, contratei toda a equipe, montei o negócio e, cara, foi um dos maiores erros que eu cometi assim. Abrir a revista. Porque eu tava num auge, realmente, acabar saindo um pouco do chefe para empresariar de fato, fazem uns 7 anos assim, que foi quando eu montei meu primeiro restaurante aqui nos Jardins. Qual que é o restaurante? Que era, né, eu vendi a minha participação lá, que era o Casaria. E aí foi onde eu comecei a entender DRE e etc, né? E até venda de negócio, até criar uma empresa para ser vendida, né? É um negócio que quando eu montei, era um dos objetivos. Obviamente que imaginava depois de um período maior, mas veio uma proposta na época e foi positiva. E eu decidi passar à frente. Mas eu diria que foi isso, né? Acho que quando era um negócio que a gente tinha quase 200 funcionários lá, né? Era muito grande. Então eu aprendi realmente a administrar pessoas, a gestão total. E hoje, de fato, o que eu mais faço é essa parte de gestão mesmo, assim. Mais do que a confeitaria? Muito mais, assim. Diego, uma curiosidade que eu tenho é essa parte artística, né? Principalmente quando a gente fala de confeitaria e a sua especialidade é chocolate. O que faz ganhar um prêmio? É a inovação? É o inusitado? É o gosto? Como é que você ganha um prêmio de confeiteiro? Perfeição. Perfeição, o que seria essa perfeição? É domínio extremo das técnicas, domínio de tempo, porque afinal de contas uma competição é você sozinho contra o tempo, né? Então, as competições têm, tipo lá, 60 minutos, por exemplo. Tem, sei lá, daqui 40 minutos tem que entregar 63 bombons pintados não sei o quê, com não sei quantas camadas, depois de mais 40 e tantos minutos não sei o quê. Então, participar de uma competição, e eu entendi isso depois de algumas delas, é treinar ao extremo. Né? Eu cheguei a fazer, da última vez que eu fui a Paris competir, que foi a vez que eu tive o melhor resultado, eu cheguei a fazer simulados vendado. Para saber aonde estavam as coisas. Mas será que essa prova, ela de fato consegue provar quem que é o melhor chefe? Ou mais está preparado preparado para a prova. Quem está mais bem preparado. Por exemplo, o World Chocolate Masters, que aqui no Brasil eu ganhei 2 vezes como melhor chocolateiro, que foi em 2007 e 2015. A primeira vez que eu fui para a França, e eu lembro que eu fui com uma ex-namorada minha, achando que eu estava abalando, assim. Eu cheguei com eu com uma mala, ela com uma mala de 32 quilos, chegamos lá, falei, cara, estamos muito forte. E eu lembro quando eu desembarquei na área da competição, o mais fraco estava com um caminhão e 32 pessoas na equipe. E aí foi onde eu entendi. Falei, cara, talvez tenha alguma referência com Fórmula 1. Eu sou apaixonado por carros, eu sempre acompanhei. Eu falei, cara, eu acho que é mais ou menos isso daí. E de fato Então ganha quem tem mais dinheiro, ganha quem investe mais e quem tem uma equipe melhor. Tanto é que na segunda vez que eu fui, eu sempre fiz tudo sozinho, né? Aí tu levou um caminhão? Eu levei uma equipe, eu levei minha equipe de 17 pessoas para França. A gente foi 2 meses antes para França, todo mundo, eu banquei, mandei tudo via container, foi uma loucura, assim. E a gente conseguiu, eu só não consegui melhor porque aconteceu um probleminha no meio da competição, mas ainda assim voltei com uma premiação de lá. Aí você começou, vai ter que finalizar, o que aconteceu? Cara, é uma competição que, assim, não existe
falha, né? Então, essa competição, por exemplo, eram 8 horas. Nas 3 primeiras horas, nós temos que apresentar uma escultura de chocolate com 2 metros de altura. Caramba. Pode ser um pouquinho menos, mas não pode ser o superior a 2 metros. Então, são 3 horas que você tem para montar essa escultura do zero. A avaliação é feita com 3 horas, ponto 1 segundo, né? Eu terminei a minha escultura com 2 horas e 47. E é uma escultura grande, eu tenho vídeo da montagem e tal. Na hora que eu desci, eu estava sobre a bancada, na hora que eu desci para lavar a mão e dar sequência ao restante da competição, que eu tinha mais outras tarefas, estava lavando a mão, a escultura explodiu no chão. Quebrou inteira. Meu Deus do céu. Então acabou que ela não foi avaliada dentro do tempo correto. Eu apresentei o restante das coisas. Ainda assim, na época, eu ganhei como melhor escultura naquela competição, pelo voto público. Mas não tive a possibilidade de ficar entre os 5 primeiros, que era a minha meta, né? Mas foi um aprendizado, assim. Isso, depois, quando eu voltei para o Brasil, foi onde abriu as portas para o mundo, né? Eu passei quase 7 anos da minha vida viajando loucamente, assim, como eu jamais imaginei que eu poderia viajar como um confeiteiro, né? Caraca, e a gente sabe que empreender no Brasil é muito complexo. A gente tava falando um pouco mais sobre isso aqui antes da gente começar. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou como empresário nessa tua trajetória, como empresário mesmo no Brasil, assim? Eu acho que para mim, assim, o primeiro foi o controle pessoal meu, né, de entender que você tem que ter sangue de barata para empreender, né? Eu acho que quando a gente tem um número de funcionários um pouco grande, essa questão de mão de obra, ela é complicada, né? E a gente lida com passivo o tempo todo, então é o maior risco que a gente tem. E hoje ainda é o maior problema que eu tenho, que é a contratação de pessoas. Eu converso com os amigos, assim, da área. É impressionante a dificuldade que a gente tem de contratar gente, né? E olha que eu tenho uma escola, eu formo pessoas, né? Você forma para você mesmo usar, né? Exato, mas só que assim, é muito difícil. A gente está e falando de gastronomia, é uma área que é ainda mais complexa, né? Porque é um trabalho puxado, são muitas horas em pé, às vezes é normal você trabalhar além do expediente, o salário nem sempre é dos melhores. Então a gente lida assim com problemas grandiosos, né? E eu tive que aprender a me controlar como dono do negócio, para, né, assim, aprender a fazer essa gestão, de criar um organograma direito dentro da empresa, então quem responde a quem, para a gente poder tentar caminhar bem, né? Mas é uma área, a gastronomia realmente é uma área que ela é um pouco diferente das demais áreas em termos de empreendimento, assim. E a avenida de crescimento para o futuro, o que é que você enxerga? Você enxerga franquia, enxerga potencialidade A gente digital? está terminando o processo agora do Levena, que é um novo restaurante, está terminando o processo de franquia, né, de criar um manual e tudo mais. É um dos objetivos, mas é uma... Assim, a ideia agora é expandir por conta, né? A gente está com alguns projetos aí para esse ano. A escola, eu estou colocando no espaço maior agora. Hoje a escola ela está dentro do Levena, né? Ela teve várias fases aí, ela teve um espaço só dela, depois ela foi para dentro do meu restaurante aqui nos Jardins. Aí quando eu vendi o restaurante, coloquei no Levena e agora ela está indo para o espaço de 600 metros, que eu acredito que é o mínimo que ela merece, assim. Dar aula, fazer consultorias, etc., é um excelente negócio e é uma coisa que inevitavelmente cresce. Além do mais, quando a gente fala de confeitaria, que é uma área totalmente informal e as pessoas acabam correndo pro online, né? Tem chat GPT que vai fazer bolo ou não? Não, não tem. Tem sim. Tem sim, cara. Mas tem só a receita, só tem a receita. Dá a receitinha lá, dá muita coisa. Então, mas dá a receita. Cara, se der a receita, põe ele pra fazer, eu pra fazer, ele pra não fazer. vai dar certo. Não vai. Ele vai. Ele dá conta. Isso que eu tô falando. Aí, ele fazendo e eu fazendo, com certeza ele vai fazer uma escultura de 2 metros. Cara, mas é uma coisa que eu achei bizarra. A minha esposa chegou e tirou uma foto lá da nossa despensa e mandou pro ChatGPT o que dá pra fazer de comida, que isso tudo que tem aqui. Aí sugeriu um monte de coisa bizarra que falou que dava pra fazer. Não, mas é muito louco isso, porque ele identifica, né? E eu tava assim, eu tava onde? Eu não sei onde que eu tava, aí num lugar aí que é negócio de azeite, aí no interior de São Paulo, aí. O cara fazia uns azeites esquisitos lá e tal. E aí eles tinham lá uma de flores e tal. Porra, cara, eu fotografava a flor, fotografava o condimento e o GPT falava, não, essa flor é tal, você tá em tal lugar, assim, assim, assim. Mas, Diego, sabe uma coisa que me veio na cabeça, cara? Tudo isso foi por conta que seu pai saiu de casa, hein? Sim. Você já pensou nisso? Que a males que vem para mim. Não, foi a melhor coisa que ele fez, assim. Eu acho que depois de algum tempo eu vim a entender isso, que foi das melhores coisas que poderia ter feito, porque
Muito provavelmente eu teria seguido um outro caminho. Na época que meus pais eram casados, a gente tinha uma condição de vida muito boa. Meu pai era um cara que era muito forte no meio de automobilismo, né? Então, muito provavelmente eu teria seguido em alguma coisa assim. Hoje eu sou um apaixonado, eu gosto e tudo mais, mas não é o que eu vivo, né? Então, teria seguido com certeza um caminho completamente diferente. Eu acho legal ver essas coisas assim, né? Porque depois que a gente olha para trás os pontinhos, eles começam a fazer muito sentido. Tudo faz sentido. Eu tava vendo uma foto aqui do aniversário da sua mãe, Sim. acho que tá você e seu irmão beijando ela e tal. Sim. Eu fico imaginando, cara, nem tua mãe imaginou Jamais. o quanto que ia acontecer desse desdobramento que naquela época doeu. Doeu muito. Foi choroso, foi dolorido, mas se não fosse aquilo, não surgiria. Não, total. E assim, acabou que minha mãe veio trabalhar comigo. Olha aí. Hoje meu irmão é confeiteiro, é ele que tá à frente da escola. Então, assim, realmente, há males que vem pro bem. É uma coisa que eu sempre falo em palestras. Hoje eu dou muitas palestras tentando incentivar as pessoas que, porra, é muito louco, né? Quando eu falo que eu sou confeiteiro, pra qualquer um que não me conhece, a primeira pergunta é: você faz um bolo de fubá? Você faz um quindim? Ninguém tem noção do quão complexo, do tão grande pode ser essa área, né? Então, acho que existe possibilidade em qualquer setor, desde que você esteja decidido a se dedicar a isso e tomar os tapas na cara que precisa, né? E como que você foi parar no MasterChef, cara? Aliás, deixa eu convidar vocês a conhecer pelo Instagram o chefe Diego Lozano, tá aí na tela o arroba dele. Aí basta você entrar lá, você vai conhecer todos os empreendimentos desse tá aí na tela para vocês acompanharem. Ele é sim jurado do MasterChef Brasil, cara. E agora a gente vai saber como ele foi parar lá. Como que você foi parar? Cara, foi um negócio muito louco, assim. É uma história... Acho que tudo acontece por um motivo na vida, né? Eu tava no meu restaurante um dia almoçando com meu irmão, chegou uma mulher, do nada, meio que entrou na nossa mesa assim e falou: Diego, eu sou a Renata do MasterChef, eu quero contratar você, vai começar o MasterChef Confeitaria, quero contratar você para ser nosso fornecedor e tá. Aí eu deixei ela falar, eu falei: seguinte, eu não tenho interesse nenhum em ser fornecedor do MasterChef. Como assim? O MasterChef? Eu falei: não tenho, eu tenho interesse em ser jurado. Quero ser jurado. Mas eu falei: não, quero ser jurado. Você fala lá e acabou. Ela falou: não, mas você é louco. Eu falei: sim, pega meu telefone e se houver oportunidade, quero ser jurado. Deu 2 dias, a Marisa me ligou, que é a diretora, falou: você que é o doido do Diego? Eu falei: sim. Podemos marcar... Ela me mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Eu sou a Marisa, diretora do MasterChef. Eu respondi assim: sou eu. Ela falou: sou eu o quê? Eu falei: sou eu, o novo jurado. Ela falou: você é doido, não sei o quê. Aí ela deu risada e falou: cara, eu preciso te conhecer. Aí fui até o Levena, conversamos, bateu o santo e assim aconteceu. Legal. Olha que interessante. Mas e a sua mão é pesada? Assim, Como é que é pra você entender? Porque assim, você tá numa posição, você sabe disso, né? Que ao mesmo tempo você tem que bater, você tem que indicar realmente o que é bom e o que é ruim, mas ao mesmo tempo dar bate aquela... assopra, sim. Mas é o que a gente faz todo dia no nosso negócio, né, cara? Eu acho que eu bato e assopro o tempo todo ali no pessoal, porque... no meu negócio tem que ser assim, eu tenho que puxar a orelha, eu tenho que incentivar os caras a irem pra frente. E, tem hora que a gente tá ali junto, vem pra perto, conversa. E no MasterChef, como é a versão profissionais, cara, a cobrança é absurda, assim, entendeu? Então já são profissionais. São profissionais. Ah, não, aí você tem que só bater. Aí tem que dar a pancada mesmo. Mas da mesma forma, assim, eu acho que o público tem que ver esses dois lados, né? O Diego que tá ali como o técnico, né, que realmente está analisando tecnicamente, mas tem aquele lado que, é o Diego Pessoa ali que tem o seu coração e dá uma baixada na bola vez ou outra, assim. Você gravou esse ano? Gravou quando? Estamos gravando agora, acabei de chegar da gravação, inclusive. Então vai ao ar? Vai ao ar, deve ao ar em setembro, né? Agora, tá o MasterChef Amadores, né? E aí a gente entra na sequência legal, com o MasterChef Profissionais. Eu fiquei curioso a respeito lá do prêmio também. Você estava contando da história lá da França, que você levou sua equipe. E isso você acha também que foi assim como o Ventura destacou, que teve um ponto de virada lá na sua infância, mas você acha que esse prêmio também foi um outro ponto de virada? Total, cara. Assim, eu não ganhei, mas eu ganhei. Eu sempre falo isso, sabe? Porque na época eu investi mais ou menos do meu bolso, na época, uns $300 mil para poder fazer tudo, assim, né? Tipo, entre ir com a equipe, treinamento e tudo mais. E eu tava muito certo de que eu iria ganhar. Tanto é que quando ganhar primeiro, assim. Que eu ia pelo menos estar entre os 5, sabe? E você ficou em qual lugar? Não fiquei, né? Eu fiquei, eram 19, a escultura quebrou. Então, assim, eles só passavam a colocação dos 10 primeiros. Mas na época eu já era famoso nas redes sociais. Por muito tempo eu fui dos confeiteiros mais famosos do Instagram.
Então, assim, eu tinha um nome lá fora, né? E apesar da escultura ter quebrado, caído, e eu não ter participado ali do pódio, mas isso me trouxe uma força, uma visão totalmente diferente do que eu tinha da vida, né? Então eu voltei, diria que eu voltei renovado, e isso me abriu portas para o mundo inteiro, cara. Foi bizarro, porque quando eu voltei, eu fui o cara, aquela coisa, o sangue frio. A escultura quebrou, o mundo desabou, e você em momento algum travou, cara. Eu não pisquei, eu não chorei, eu não fiz nada. Eu simplesmente segui. E isso fez com que as pessoas que estavam ali criassem um respeito, uma relação, e foi onde eu comecei a ser convidado para dar aula, literalmente no mundo inteiro, cara. Foi uma loucura, assim. Cara, uma coisa que eu achei muito legal é que o Instagram da tua escola de confeitaria é Escola de Confeitaria, né? Assim, pra você ter noção, o Instagram, o site, pra você ter noção quanto tempo faz que eu registrei, né? Isso. E eu sou um doido de registro de marca e tudo mais, assim, me vê instalo, eu registro marca, registro tudo. Que legal. Compra o domínio. Tudo. Hã? Você é compulsivo? Cara, eu já fui mais. Os compradores, Eu cheguei a ter 300. Não, eu já fui mais. Domínios. Eu falei, não, cara, isso é compulsivo, E nunca usava, nunca vira projeto. Eu usava tipo 10, mas ficava lá com um monte lá. Mas o Não Minta pra mim veio de uma dessa, né? O Não Minta pra mim, ele veio justamente por conta do programa lá da Cátia Fonseca, né? Então, pegou lá e foi. Mas tem uns nomes bons, né? Tem. Às vezes você dá esses estalos... Hoje em dia tá muito difícil, né, cara? Não, agora, por exemplo, eu viralizei muito com a banana, né, cara? Isso virou um case surreal, assim, a gente vê o poder da rede social que eu desacreditava até um ano e meio. Banana de... Eu tenho uma sobremesa que chama Isso Não É Uma Banana. E eu queria... Nossa, parece uma banana, vai ser parte... E não é, tá lá no Instagram. Aqui, exato, E, cara, isso virou um case tão forte, assim, pra você ter noção, eu quase quadrupliquei o faturamento do Levena por conta da banana. Olha, isso. Tá aí na tela, ó, passando. E é uma coisa muito doida, assim, porque é o que eu falo, né? A gente quebra tanta cabeça, às vezes, pensando em negócio tão complexo e às vezes, no mais simples é onde tá a sua salvação. Dia, e eu criei essa sobremesa, essa daí que vocês estão vendo é o ovo de Páscoa, tá? A minha Páscoa foi banana esse ano, assim, porque eu não podia fazer um ovo de Páscoa jamais, né? Por quê? Não combina com você? Porque não tem nada a ver, cara. E assim, a banana virou um case. Pra você ter noção, a gente vendeu quase 15 mil unidades desse ovo de Páscoa, assim, num piscar de olhos. Eu só não vendi mais porque a gente não tinha capacidade de produção, produzir. Não tinha nem preparado. E você produz onde? A gente tem a nossa área de produção e, então assim, é aquela coisa assim... É um negócio que virou tão grande que hoje é uma marca. Né? Então hoje eu venho aumentando a linha. A ideia é realmente ter um negócio que chame aí Bananas Me Mordam, e que foi o tema da nossa Páscoa. E tu registrou esse domínio também? Tava tudo à disposição, velho. E assim, agora eu tenho roupa, eu tenho bebida, eu tenho a parte de chocolate. Então, tô criando uma gama e é um universo que é muito louco. Tudo com banana? Tudo com banana. Mas, cara, você vê, esse ano aqui, todas as grandes marcas... Negroni aqui tem alguma coisa a ver? É de banana. É de banana o Negroni? Que bizarro. E assim, todas as marcas de modas, por exemplo, Jacquemus, que é uma marca muito grande lá de fora, cara, tudo foi banana esse ano. Então, assim, a banana é um negócio tão bizarro que, pô, eu peguei assim, acho que eu peguei na veia, sabe? Então, as pessoas vão ao Levena pra comer a banana. Que começou foi essa daqui? Não, é uma outra, é uma sobremesa mesmo. Você vai ver, a foto mais bizarra que tiver... Não é banana. A foto mais bizarra que você olhar aí, você vai falar, cara, isso não é uma sobremesa. E sabe como começou? Eu fiz um evento pro Carlos Ferreirinha, que é um dos grandes nomes do luxo aí, né? E no final da sobremesa, no final do evento, eu servi a banana. E, cara, foi a primeira vez. E gerou uma briga, porque ele estava dando uma palestra para 40 pessoas do luxo. A galera ficou brava que tinha uma banana na mesa, que onde já se viu um jantar terminar com uma banana com raspa de limão. Deu um auê. E aí eu falei, acho que tem um negócio aqui. E aí foi, né? E aí, não era uma banana. Mas também não é essa daqui que você brincou com aquela escultura. Que o cara... Essa que tá na tela, não é? Essa que tá na tela? Isso. Essa daí eu aproveitei o hype também. Porque hype, falei, cara, todo mundo me marcava no Mas raio aquela ali não é uma banana? Não, aquela não. Então, peraí, aquela banana não é uma banana. Essa é a sobremesa, isso não é uma banana. Isso é uma mousse de coco com gelé de manga e maracujá, crocante de castanha do Pará e coco. Peraí, aí... Não, agora ficou muito louco. Quando você serviu, a galera achou que era uma banana. Todo mundo. E ficou com raiva. Teve duas mulheres que levantaram e falaram assim, é um absurdo, eu não como banana, cara. E a galera, assim, teve gente que comeu
e não consegui não entender que acreditou. não era uma banana, assim. Que louco. Cara! Porque muito todo doido. o estímulo era de uma banana. Não adianta. E quando você corta, a textura parece de isso banana. é uma Isso tem lá no tendência. Devena. Isso é uma tendência. Vou Tem lá. aquele, tem aquele cake not cake. Exatamente. É bolo ou não é? Já vi isso, o TikTok pega direto. Mas você vê, é uma coisa simples, cara. Tipo, é uma banana. Entendeu? Não tem segredo, nada assim. Animal. Hoje a gente vende uma média desta sobremesa somente, sem contar os outros itens, quase 5 mil unidades. Lá só tem certeza. sobremesa, né? Tá. É Lá lógico, só tem você sobremesa, acha? né? Não, Cara, a gente tem tudo. Tá aberto hoje. Tá aberto. A gente tem almoço, tem o brunch, Não, tem pode o ter jantar, certeza tem que a essa sobremesa. semana ainda eu vou lá. Eu vou lá essa Dessa semana ainda banana. também. O dia que você for, me avisa que eu vou. E vou filmar. Isto não é uma banana. Ai, que do caramba. Hashtag isto não é uma banana. Eu acho que tem Exatamente. que levantar esse